Na pregação de Pedro para os primeiros grandes números de convertidos, quando se converteu 3.000 pessoas, lá ele colocou algo se referindo a uma profecia do profeta Joel, que diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Alguns meses atrás, no Oriente Médio, tinha uns 20 jovens, na verdade, no Norte da África, 20 jovens acampando. Estavam lá. De repente, do nada, chegou um cara no deserto, e como um típico cultura deles beduína, eles receberam ele bem, deram água para ele, comeram, ficaram lá várias horas conversando com essa pessoa. E aí ele disse: vocês me deram comida, vocês me deram chá, mas vocês não perguntaram meu nome. E aí eles disseram: não, é verdade, qual é o seu nome? Meu nome é Issa Il-Masih. E naquele instante ele desapareceu. E como típico jovem do século 21, pegaram seus celulares e foram buscar quem é esse tal de Issa Il-Masih. Que Issa Il-Masih é o árabe para Jesus, o Messias. Eles foram procurando informações, encontraram um cara que sabia, tinha uma coisa no YouTube, foi procurar esse cara, viajaram 100 quilômetros para chegar nesse cara, e todos eles se converteram. E hoje eles estão falando de Jesus para as pessoas do seu povo. Isso nesse ano aconteceu. Deus está agindo, irmãos. Nós estamos num momento assim imperdível de entender o agir de Deus e como a gente pode participar com aquele que já está fazendo a obra. Essa primeira música fala de sinto o tremor dos montes, ouço o ecoar do mar, quando o povo se levanta para adorar o Senhor. E a gente vê pessoas de todos os povos, velhos adorando, jovens adorando. Vamos ficar de pé, vamos adorar esse Deus. Sinta o tremor dos montes, ouça o ecoar do mar, quando o povo se levanta para adorar Cristo Senhor. Sinta o tremor dos povos, ouça as vozes a cantar, quando o perdido encontrar Jesus Cristo Salvador. Vejo Deus está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Sinta o tremor das trevas, com os santos a louvar, e as nações em um só coro,
toda a terra restaurar. Eu vejo Deus está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Som de esperança, um som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Som de esperança, um som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em Suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo, e sobre todo nome é o seu, Tu és digno do louvor. Eu cantarei
haja descanso nos lábios daqueles que clamam por ti. Que não haja desprezo nos olhos daqueles que a ti contemplarão. Nem braços cruzados omissos que negam a essência do teu sacrifício. Amor que pagou alto preço, ensina aos teus o caráter de Cristo. Servir ao Cordeiro é bem mais que falar, é fazer, é bem mais do que crer, é agir. Servir ao Cordeiro é amar, proclamar e marado por ambas as mãos, sem olhar pra trás. Que não falte calor nos abraços daqueles que acolhem por ti. Ouvidos estejam atentos à voz dos campos, dos que buscam teu pão. Que as canções sejam só resultado de vidas devotas à tua justiça. Que ações muito mais que palavras implantem no mundo o teu reino de graça. Servir ao Cordeiro é bem mais que fazer,
sair sem encanar e aos fracos estender as mãos para abençoar. Senhor, o Senhor é digno de todo louvor. O Senhor é digno porque o Senhor iniciou um propósito de chamar pessoas de todos os povos para Ti. E o Senhor que nos salvou, queremos Te agradecer, Te engrandecer e participar contigo, Senhor, nessa proclamação das boas novas. Para a Sua glória oramos, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Muito bom dia, Igreja Nova Aliança, graça e paz, seja com cada um nesta manhã, que hoje seja um dia especial para você, que o Senhor fale ao seu coração. Uma alegria também para nós, além de estarmos juntos aqui, é conhecer os nossos visitantes, as pessoas que estão conosco hoje pela primeira vez num culto da Nova Aliança. E se esse é o seu caso, nós gostaríamos que você ficasse em pé no seu lugar, para que nós pudéssemos te identificar, não vamos te perguntar nada, apenas para poder te dar uma lembrança da nossa igreja para você. Temos alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Ou é todo mundo já da casa? Todo mundo da casa. Então, que bom que você está aqui e que tenhamos um culto abençoado. Lembram que no domingo passado nós tivemos aqui a presença do nosso Moisés, de bota, né, moderna e coisas assim, mas ele esteve aqui e ontem tivemos o Next acontecendo e nós vamos ver um vídeo então de como foi o Next ontem aqui à tarde. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Glória a Deus por esse tempo, foi um tempo muito especial e louvado seja o Senhor por cada criança, por todos aqueles que foram voluntários ontem também para ajudar nesse momento. Louvamos a Deus por tudo que aconteceu ontem. Agora eu queria chamar a Mariana está ali. A Mariana tem um recado para as mulheres, ou melhor, 2 recados. Bom dia, igreja. Eu vim trazer 2 recados para vocês. O primeiro é que nessa terça-feira nós temos o nosso encontro, nessa semana noturno. O tema é divórcio. E esteja aqui conosco, não perca. Nós começamos com a palavra e depois, no final, temos um lanchinho. Será um momento muito gostoso. E o segundo aviso que eu tenho para vocês é que o nosso semestre está se encerrando e nós queríamos encerrar com uma programação especial. Então, nós pensamos numa forma de passarmos o dia juntas, tendo comunhão, aprendendo da palavra do Senhor, e nós marcamos no dia 17 de junho, o dia inteiro. Nós vamos passar o dia no Dulce Restaurante Colonial. Vai ter um almoço, no final do programa vai ter um café colonial bem gostoso. E o investimento é R$ 110, estamos com vagas limitadas. Então, por favor, faça inscrição conosco. A preletora será a Ruth Queiroz, eu tenho certeza que vai ser um momento muito bom para estarmos juntas. Já faz tempo que fizemos o último, não sei quantas lembram, mas faz uns anos que nós também fomos passar
um dia também num restaurante lá em São José dos Pinhais, e foi muito gostoso. Na época, a Marli Speaker nos trouxe a palavra. Então, agora que passou a pandemia e podemos respirar novamente, nós queríamos ter esse tempo com todas. A Karen está ali. Karen, levanta um pouquinho só para todo mundo te ver. A Karen, que é a senhora que vai fazer as inscrições para nós. E ela está com uma planilha, por favor, se inscreva, nós vamos fazer no esquema de caronas. Então, vem falar com a gente, não deixe de participar por não ter como ir, não deixe de participar por não ter condições, venha falar conosco, tá? Muito obrigada. Obrigado, Ma. Então, você procurem a jovem senhora, né? E não deixem realmente de participar, vocês mulheres, seja porque você não tem como ir, se você não tem condições financeiras de cobrir todo o custo, mesmo assim procure, né, a Karen, converse, vai ser um tempo bem especial. Ainda dentro da nossa programação de vida de igreja, quarta-feira nós temos a nossa reunião de oração, e homens, esse recado agora é para vocês, próximo sábado, às 8h30, temos o nosso Café dos Homens, vai ser também um tempo especial, o preletor é este que vos fala, e é um desafio muito grande para o próximo sábado, mas Deus é bom. Mas não deixem de participar no próximo sábado, é um tempo de comunhão fantástico. Então, todos os homens convidados para o próximo sábado, 8h30, estarmos juntos aqui no nosso café. Agora nós vamos ter o nosso momento missionário, o nosso momento missionário hoje é através de vídeo, e é com a nossa parceria com o Serjão e com a Márcia. Depois oramos por eles, então. Amada Igreja, 24ª Conferência Missionária, Privilégio Real. Que tema relevante, que tema oportuno. Nós estamos aqui orando e que muitos possam, no final dessa conferência, falar, eu quero ter esse privilégio, né, de ser enviado e falar, eis-me aqui, Senhor. Eu quero que o Senhor me envie, seja lá para onde for. Essa é a nossa oração e o ânimo dessa 24ª conferência. Boa conferência para todos vocês. Amamos vocês. É uma coisa fantástica quando nós vemos o Evangelho chegando a tantos lugares, em lugares muitas vezes remotos, aonde sequer imaginamos que poderíamos chegar, mas Deus tem dado graça, Deus tem dado condições e principalmente gana e garra para esses missionários chegarem a lugares difíceis, de difíceis acesso, mas o Senhor tem feito maravilhas, né? Então Sérgio e a Márcia, eles têm trabalhado principalmente entre os povos indígenas e tem também o Micali, que eles são envolvidos. Eu queria agora que, como igreja, nós pudéssemos orar por eles, por essa parceria e também já orar pela nossa conferência. Estamos praticamente a 40 dias da nossa conferência missionária e cremos que será um tempo especial também para nós como igreja. Então, ore comigo por essa parceria e ore também em relação à conferência. Senhor, obrigado pela vida do Serjão, da Márcia e por todo o trabalho desenvolvido. Obrigado a Deus porque o Senhor tem renovado as forças e a saúde deles, mesmo com tantos desafios que eles já viveram em relação à saúde e até os desafios também em relação à execução do ministério. Obrigado porque o Senhor sempre esteve presente e fiel à vida deles, ó Deus. Oramos pela efetividade,
ó Deus, do testemunho, oramos, ó Deus, por todos os projetos que eles têm trabalhado e desenvolvido, o Micali, tudo aquilo que o Senhor tem feito através desses projetos e através da vida deles. Pedimos o fortalecimento do Senhor sobre eles, pedimos graça do Senhor renovada sobre a vida deles, Pai, e que eles possam, ó Deus, ver os frutos desse trabalho em vidas sendo alcançadas, mas mais do que isso, homens, mulheres, crianças, louvando ao Senhor, ó Deus, na sua própria língua, louvando ao Senhor, ó Pai, aqueles que eles não conheciam e agora não só ouviram falar, mas caminham contigo. Que seja um tempo também de renovo para eles nesses próximos dias e que eles se sintam fortalecidos e encorajados pelo Senhor. Nós abençoamos a vida deles. E oramos também pela nossa conferência missionária, oramos pelo nosso preletor, pela sua esposa, pela sua família, pedindo ao Pai, em nome de Jesus, que também o Senhor o capacite e o Senhor revele a tua vontade, ó Deus, a tua palavra ao coração dele, e que nós, como igreja, ó Deus, não só estejamos com os corações preparados para ouvir a tua mensagem, mas que desde já estejamos também com o nosso coração disponível a ouvir o teu chamado para cada um de nós, para entendermos o privilégio real que temos, que é servir ao Senhor. Deus, e fala à tua igreja aquilo que está no teu coração, que possamos, ó Deus, entender o chamado de cada um de nós dentro da tua grandiosa e belíssima missão. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ter o nosso tempo de ofertas, mas antes de nós adorarmos a Deus com as nossas ofertas, só apresentar os nossos motivos também de oração, que daí oraremos juntos com a oferta. Nós temos o Dr. Danielson, né, o nosso querido irmão Danielson, que ainda inspira muitos cuidados. Tivemos até a notícia de que ele foi para o quarto nessa semana, e aí teve uma complicação, voltou para a UTI, e já há uma semana ele não acorda de novo. Precisamos então da intervenção do Senhor em relação a isso. Temos a nossa irmã Gabriele, que inclusive está conosco nesta manhã aqui. Seguimos orando por ela, para que o Senhor alivie as dores, principalmente a questão do pescoço, que ainda tem, né, uma certa dor. Oramos pedindo graça do Senhor sobre ela, e também pelo nosso irmão Nelson Gross. O pastor Nelson, ele está ainda internado na clínica, e tem apresentado uma melhora, e louvamos a Deus por isso, por tudo aquilo que ele tem feito na vida dele, e nesse processo também do desmame. Então vamos adorar a Deus através das nossas ofertas, e depois oramos juntos em relação a isso. Ore comigo nesse tempo, oramos também pela escola dominical. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã, porque crendo que o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações, e que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou cremos, conforme o teu poder, ó Deus, que opera em nossas vidas, é que nós oramos nesta manhã, pedindo primeiramente, ó Deus, para que o Senhor dê sabedoria à administração da nossa igreja, na aplicação desses recursos, e agradecemos ao Senhor pela tua fidelidade às nossas vidas e pela fidelidade do teu povo. Deus, oramos também pela vida do Danielson, nosso querido irmão, pedindo a Pai que, em nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, intervenha nessa situação. O Senhor, mais do que nós, o Senhor sabe o que é necessário para que ele apresente uma melhora eficaz. E oramos para que ele desperte, Senhor. Oramos para que ele possa acordar, que ele possa abrir os olhos e que haja uma recuperação na vida dele, Senhor. Oramos para que todo esse processo ainda, ó Deus, de inflamação, ó Deus, no seu crânio, tudo aquilo que ainda é consequência dessa cirurgia que ele passou, Pai, que possa apresentar uma melhora significante, e mais do que isso, ó Deus, que ele seja cada dia mais restabelecido. Mas oramos hoje para que ele desperte, oramos hoje para que ele abra os olhos, oramos, ó Deus, para que ele acorde, é o nosso pedido diante do Senhor, em nome de Jesus. Oramos também pela nossa irmã Gabriele, ó Deus, gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já fez até hoje na vida dela, quantos milagres já vimos, Deus, e oramos também para que o Senhor possa aliviar toda a dor, que o Senhor possa, ó Deus,
agir no seu sistema imunológico, para que ela possa se sentir fortalecida, ó Deus, primeiramente no Senhor, mas também no seu físico. Oramos pela tua intervenção, oramos para que o Senhor tire toda a dor que ela possa estar sentindo, e que ela possa sentir um alívio vindo do Senhor, ó Pai, é a nossa oração. E oramos também pelo nosso irmão Nelson Gross. Pai, pedimos para que nesse processo que ele tem vivido de desmame dos remédios, de, ó Deus, buscar uma nova alternativa em relação ao que ele vem sentindo em relação a essa depressão, Pai, que o Senhor intervenha nessa situação, Pai, para que ele possa não só não precisar desses medicamentos, mas que a cada dia ele possa ser renovado pelo Senhor, pela Tua Palavra. Deus, oramos também pela atuação do Senhor na vida dele, oramos para que o Teu Espírito Santo o visite nesta manhã, para que ele possa também ser fortalecido pelo Senhor. Deus, que o Senhor haja na vida dele, cuida da Patrícia e das meninas nesse tempo. Deus, traz também fé, acrescenta fé ao coração delas, e que o Senhor acalme o coração delas nesse tempo, é a nossa oração. E pedimos também pela escola dominical, professores e alunos, para que nesta manhã eles possam descobrir ainda mais sobre o Senhor e a sua palavra, e possam ser edificados pela tua palavra. Oramos também pela vida do pastor Juba, que nos trará a mensagem nesta manhã, para que o Senhor use a vida dele, ó Deus, de forma graciosa, de forma inspirada pelo Teu Espírito, a trazer aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, escola dominical, já pode ir para as suas salas. Se você precisa acompanhar os seus filhos, vá e volte rapidinho. E, pastor Juba, que Deus te abençoe muito nesta manhã. Muito bom dia, igreja. Bom estar junto com vocês para repartir a palavra de Deus e juntos a gente aprender daquilo que o Senhor tem para a gente nessa manhã. A gente vai falar sobre graça de Deus hoje, aquilo que Ele faz por livre vontade dEle, por amor e doação de si mesmo. Porque Deus é assim, Deus é generoso, Deus é gracioso, Deus é bondoso. A gente vai olhar para isso hoje. Mas eu tenho que dizer isso antes de começar a pregação, porque se a graça dEle não vem na nossa frente para que aqui seja manifestada, isso é só uma reunião de pessoas, simplesmente vendo palavras de homens, sem qualquer intenção, sem qualquer poder de transformar as nossas vidas. Eu sei que você veio aqui, e eu estou aqui, para que a gente seja transformado pela abundante graça de Deus. E é por essa graça que a gente vai clamar juntos agora a Jesus Cristo. Ore comigo. Senhor Jesus, a gente está diante do Rei de todo o universo, do Senhor de todas as coisas. E chega a Ti, Senhor, sem nada nas mãos. A gente vem com a nossa carência, a gente vem com a nossa falta, a gente vem com a nossa necessidade de Ti. E a única garantia que a gente pode imaginar que exista para a gente se aproximar de Ti, não é nada em nós, mas exclusivamente a Tua pessoa, graciosa, generosa, amorosa, bondosa, que nos acolhe como Teus filhos. Por isso, Senhor Jesus, é no Teu santo nome que a gente pede, derrama dessa Tua graça nessa manhã, nos renova, nos restaura, nos vivifica, pelo poder que o Senhor decretou que Tua palavra teria, nas mãos do Teu Espírito Santo para trabalhar em nós aquilo que é impossível aos nossos próprios recursos, é impossível a nossa própria força, mas é tão possível pelo Teu poder. Por isso a gente pede, nos transforma, em Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. A gente vai começar a mensagem de hoje assistindo juntos a um vídeo que está na projeção que o Patrick vai colocar para a gente, e aí depois do vídeo a gente segue com o texto e a mensagem, tá bem? Assista aí comigo. Estão cheios.
Saiam todos, por favor. Só por um momento, Tomé. O Senhor Jesus transformou água em vinho. Bem básico o negócio, né? O problema é que água é uma pequena moléculazinha que tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Quando você pega vinho, você tem átomos de carbono, você tem átomos de nitrogênio, uma montoeirada de outras coisas ali no meio. Para você transformar água em vinho, o Senhor Jesus precisou de um pequeno reator atômico com aceleração termonuclear para produzir um negocinho meio básico ali, que é o quê? Você tem que arrebentar os átomos, ou seja, você tem que pegar prótons, nêutrons e elétrons, separar esse negócio, reestruturar de novo para criar carbono e nitrogênio, porque não tinha isso na água, criar toda essa reestruturação. A Bíblia nos diz que haviam 6 talhas com água. Você calcula o volume disso? Vê a energia que seria necessária para fazer toda essa transformação? E você vai perceber que essa coisinha básica que Jesus fez, seria necessário a energia produzida pelos mais de 200 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea em um dia. Foi básico para Jesus fazer isso. A ciência entende o que foi feito? Claro que sim. A gente só não sabe de onde veio toda a energia para fazer esse negócio. Tem que ser um Deus para fazer isso. A maravilhosa história que você conhece do primeiro milagre de Jesus Cristo, de Ele transformar a água em vinho. É esse o texto que a gente vai se dedicar a estudar nessa manhã. Você pode abrir sua Bíblia em João, capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, para juntos a gente ler a palavra de Deus. João capítulo 2, o texto projetado aí, caso você não tenha sua Bíblia nas suas mãos, diz assim então a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. Eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, e tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A gente está olhando para esse texto na expectativa especial de entender por que nesse texto tem essa pergunta aqui de Jesus
feita a Maria. Pode pôr, Patrick, por favor? Mulher que tenho eu contigo. Que jeito de tratar sua mãe. Por que isso está nesse texto bíblico? Porque nesse encontro, Jesus, olhando para Maria, diz isso a ela. A gente está olhando para uma pergunta que parece ser rude da parte de Jesus. E a gente vai estudar esse texto para chegar à conclusão do porquê Jesus, de fato, fala assim com a sua mãe nesse momento. Mas para a gente entender por que Jesus começa essa história assim, a gente vai estudar esse texto de trás para frente. A gente vai começar com o que ele chegou ao fim, com a conclusão que ele tem, para entender por que ele começa dessa maneira. Então, antes de chegar exatamente aos pontos, deixa eu só contar a história de novo para vocês, para explicando alguns detalhes desse texto que vão ajudar a gente a entender tudo que está aqui, tudo que a gente precisa saber para interpretar bem a Escritura nessa passagem. Diz que o texto começa dizendo que 3 dias depois, possivelmente, de Natanael, na passagem anterior, ter vindo fazer parte do grupo de discípulos, agora eram 6 discípulos junto com Jesus, esse grupo é convidado para um casamento em Caná, uma pequena cidade, uma vila, um vilarejo mesmo, a uns 15 quilômetros de Nazaré. Se Nazaré era pequena, se Nazaré era insignificante, Caná mais ainda. Tanto que hoje em dia a gente nem sabe direito onde é o sítio arqueológico de Caná. Tem alguma pista para uma cidade ali perto das ruínas de Nazaré, mas é só uma pista. Caná é insignificante. Ninguém se preocupou com Caná na história. E então, eles estando no casamento, Jesus convidado, e ali presente no casamento, a gente vê uma das cenas de Jesus que é muito legal da gente pensar. Jesus está numa festa. Talvez a construção que a gente tenha na nossa ortodoxia correta e santa e pura, que nos aponta para Jesus como Deus encarnado, por vezes por nós é mal interpretada, colocando Jesus como um ser alheio à vida humana, alguém que quase andava flutuando, não se relacionando com as pessoas. Muito diferente disso, antes de começar o seu ministério público, Jesus ia ser visto como um cara normal, alguém da Galileia, um trabalhador da Galileia. De manhã você ia ver Jesus com a caixa de ferramenta na mão, marmita debaixo do braço, indo para a sua carpintaria trabalhar, suar a camisa. E então tem uma festa e Jesus está festejando, vivendo a boa convivência que ele tinha com família, com amigos. Esse é o Jesus, o Deus encarnado, que viveu plena humanidade também. E então, estando na festa, surge um problema. O vinho acaba. Nesse contexto, os casamentos poderiam durar alguns dias de festa. Você fala, nossa, que coisa estranha. Estranho nada, você faz isso todo fim de ano. Não tem aquela reunião de família, assim, de Natal, que você fala, cara, dia 24 é lá em casa, daí reúne toda a família na sua casa. Aí o almoço é lá em casa, vai toda a família na casa do outro. E a janta é lá em casa. Você passa uns 2, 3 dias com a família ali, vivendo aquele bom momento, com bastante comida, com bastante alegria. Eles estavam festejando do mesmo jeito, é um casamento, que alegria, vamos festejar muito. Era normal esses casamentos se estenderem por alguns dias, até uma semana. Então era a responsabilidade do noivo, daquele que estava provendo a festa, se preparar para estar muito bem preparado para servir os seus convidados. Ao que tudo indica, ainda era o primeiro dia de festa. E no primeiro dia de festa, o vinho acaba. Isso, naquele contexto, ia ser uma profunda vergonha para esse noivo. Ia ser uma rejeição social. Ele começava a vida de casado dele, mostrando para toda a sociedade na qual ele convivia, que ele não era capaz de sustentar um lar, de cuidar de uma família, porque nem mesmo uma festa ele podia prover para os seus convidados. Dentro dessa situação vergonhosa, vexatória, muito significativa naquele tempo, Maria parece estar envolvida de alguma forma com os preparativos, com os cuidados do casamento, até porque diz que ela já estava lá, dá a entender que ela já estava lá em Caná antes do casamento acontecer. E então Maria vai até Jesus e diz para Jesus, Jesus, tem um problema sério aqui, o vinho acabou. Tem um detalhe importante nesse texto, quando fala de Maria, se você ler comigo, é que se refere 2 vezes a ela, sem falar o nome dela. As 2 vezes que fala de Maria, sem falar o nome dela aqui, chama ela de mãe de Jesus. E em todo o Novo Testamento, é a única vez que você vai encontrar a expressão mãe de Jesus, tratando especialmente desse relacionamento mãe-filha.
Nunca mais acontece essa expressão, a não ser na crucificação, que ela é usada nem tanto para falar dessa relação de mãe e filha, mas para diferenciar essa Maria de outras Marias que ali estão. Então, a única vez que o Novo Testamento olha para Maria para pensar sobre essa relação de mãe e filho, é aqui. E nesse curioso detalhe que tem aqui, de só existir aqui essa relação mãe e filho, é justamente quando Jesus parece não tratar ela como uma mãe querida. Porque ao vir até Jesus, trazendo a necessidade, dizendo, filho, ajuda, o vinho acabou, a resposta de Jesus é, mulher, que tenho eu contigo. Um jeito que, numa tradução literal, seria mais assim, o que nós temos em comum? O que eu te devo? Por que você está me pedindo alguma coisa? Não te devo nada. Você não tem nada para me pedir. E então, a gente não sabe exatamente qual era a expectativa de Maria em relação a Jesus, porque a gente não entende que não existe uma vida de Jesus milagreira, escondida antes disso, e então, de repente, ele torna isso público. De fato, Jesus viveu uma vida normal de qualquer cidadão de Nazaré naqueles tempos. Por isso ele era conhecido como filho do carpinteiro, ou o próprio carpinteiro. Era essa a identificação que ele tinha, não de alguém que fazia milagres, nem nada assim. E a gente não sabe o que Maria pensava a respeito de Jesus para pedir a ele. A gente não sabe se ela lembrava das promessas que ela ouviu dos anjos, quando grávida, de que ele seria o Salvador do mundo, e ela está indo atrás do Salvador do mundo, dizendo, você que então é o Salvador, faz alguma coisa aqui para ajudar, e esperando que ele fizesse algo além da imaginação? Ou se era simplesmente uma viúva que naquele tempo, tendo necessidades, procura o seu primogênito, dizendo, filho, me ajuda. Isso a gente não consegue dizer, mas consegue dizer que ela, após ouvir a resposta de Jesus, continua confiando em Jesus. Porque ela se aproxima dos serventes ali da festa e diz, façam tudo o que ele mandar. Jesus olha para esses serventes e vê 6 talhas de água, 6 grandes vasos de água, como tinha ali no filme de ilustração, e diz que a capacidade deles era entre 2 e 3 metreras. Uma metrera são 40 litros, então a gente está falando de uma conta que vai de 380 litros a 700 litros a capacidade do todo ali daqueles vasos de água. Jesus pede para eles encherem de água, eles estavam vazios, não tinha nada ali dentro, Jesus pede para que sejam cheios de água. E aí, no vídeo que a gente viu, tem uma fantasia. Isso não diz no texto que Jesus falou assim, saiam, eu vou ficar sozinho, vou pôr a mão para fazer o milagre. Não tem nada disso descrito. O que a gente tem no texto é que Jesus só diz, encham de água, assim que são cheias, sirvam ao mestre-sala, ao responsável por servir a comida aqui na festa. E servindo, então, ao mestre, ele prova aquilo que os serventes trouxeram a ele, e diz, uau, isso é muito bom, está saboroso demais. E então ele chama o noivo, aquele que seria envergonhado, aquele que seria humilhado pela falta de vinho. E na frente de todos, ao invés de esse noivo ser humilhado, ele é exaltado, ele é elogiado, ele é honrado. Todos deixam para servir o melhor vinho no começo e deixam o ruim para o final, quando todo mundo já bebeu o suficiente. Você não. Você guardou o melhor vinho para o fim, você é digno do meu elogio. Essa é toda a cena, essa é toda a circunstância. E terminando essa cena, então, João, o discípulo que escreve esse texto, faz uma nota, que é o nosso versículo 11, que diz, com este sinal, Jesus faz o primeiro sinal, é o princípio dos seus sinais, em Caná, na Galileia, manifestando a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E é por aqui que a gente vai começar a investigação do texto, para entender por que Jesus, então, pergunta para sua mãe, daquela forma que parece tão rude, mulher, que tenho eu contigo. A gente vai começar pelo final, porque João dá uma pista aqui para a gente, que a gente pode começar pelo final. Quando ele diz que este era o primeiro sinal de todos que Jesus ia fazer. Quando a gente tem a Bíblia nos dizendo que o milagre é um sinal, ele está nos dizendo que aquele ato em si, por si só, carrega um significado, carrega uma explicação, carrega um conteúdo além de si mesmo. João está dizendo, não importa só a água ter virado vinho. O que importa é que nessa situação da água virar vinho,
tem algo sendo dito sobre Jesus. Ou está demonstrando seu poder, ou está demonstrando sua autoridade, ou está demonstrando a sua identidade. E a gente então vai investigar esse milagre para entender o que esse milagre fala sobre Jesus. E a primeira coisa que ele fala sobre Jesus é que este era um dos sinais da era messiânica. Um dos sinais da era messiânica. O que é essa ideia de sinais da era messiânica? No Antigo Testamento, existiam diversas profecias que falavam sobre um novo tempo para o povo de Deus. Um tempo em que eles iam ser libertos de todos os seus inimigos, que os cativos iam ser libertos, que os que sofriam e eram oprimidos iam ser exaltados, que a fome, a escassez, a dureza de vida ia acabar. Por quê? Porque o Messias, o Rei prometido, aquele que vinha da parte do Senhor, venceria todos os inimigos do seu povo, e vencendo todos os inimigos do seu povo, ia prover para esse povo uma era de fartura, uma era de bênção, uma era de prosperidade jamais vista na humanidade. E então, a gente tem alguns textos, desses textos que olhavam para essa era messiânica, tendo um elemento muito especial em destaque. Deixa eu ler alguns textos aqui para vocês. Olha só Jeremias, o profeta, pensando sobre essa transformação sobre essa era messiânica. Jeremias diz assim: o Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião, ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor, o cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias de ovelhas e vacas serão como um jardim bem regado e não mais se entristecerão. Transformarei o lamento deles em júbilo e lhes darei o consolo e a alegria em vez de tristeza. O meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Uma era de prosperidade, de fartura, inimigos vencidos, o povo alegre, o povo festejando. Um dos elementos ali que se diz que haverá o vinho novo, estará presente. Amós, capítulo 9, diz assim: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, a casa de Davi, a dinastia de Davi que foi interrompida no trono. Não, ela será reerguida, ela será recolocada no seu lugar. E quando isso acontecer, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. Dias virão, declara o Senhor, em que o vinho novo gotejará dos montes e fluirá por todas as colinas. E ainda mais um texto para a gente conhecer do Antigo Testamento, que pensa sobre esse tempo da era messiânica. Joel capítulo 2 diz assim: não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito grandes coisas. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu, o seu Senhor, o seu Deus, não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Coisa incrível, né? Os tonéis transbordarão de vinho e vocês saberão que eu, o Senhor, estou no meio de vocês. Lembra que o sinal é um milagre que vai apontar para o poder, para a autoridade ou para a identidade de Jesus? Os discípulos que estavam ali presentes e que viram essas coisas, eles não tinham os dados físico-químicos que o professor Adalto explicou para a gente, sobre o poder, a energia envolvida na transformação da matéria, dos átomos. Eles não tinham isso. Mas eles tinham as profecias. Eles tinham a palavra de Deus. E sem saber do todo o poder envolvido, de 200 bilhões de sóis, eles tinham ali um sinal. E olha o que João escreve no final do seu evangelho, falando sobre os sinais. Ele diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. O resultado do milagre da água transformada em vinho em Caná, João termina o texto dizendo:
foi que os discípulos creram nele. Creram quanto? Creram como? A gente não sabe de todos os detalhes, eles têm pouca informação, muita revelação será dada ainda sobre Jesus. Mas ali estava uma marca, o vinho abundante dos tempos da era messiânica parecia estar presente. Quem é esse entre nós? O Deus Todo-Poderoso. Está aí o sinal, o vinho abundante. Está aí o significado do sinal. E está aí o propósito do sinal, levar os discípulos a crerem. Mas tem uma coisa que a gente vai investigar ainda sobre exatamente esse milagre de Jesus transformando água em vinho. E o que a gente vai investigar é a quantidade de vinho que ele faz. Eu botei uma média assim, entre os 360 a 700 litros de vinho, tem uns 500 litros, vai, porque fala assim, tem umas que ali cabe 2 metretes, outras cabem 3 metretes, vamos pegar a média, 500 litros de vinho. Num casamento pobre e pequeno, numa vila desprezada e simples, chamada Caná, 500 litros de vinho é mais do que todo o necessário para a festa. Mas vai sobrar de barril ali. O que Jesus faz na inauguração do seu ministério, na inauguração da era messiânica, como ali ele está demonstrando, é dizer que o que eu vim fazer com abundância. Eu vim fazer de um jeito que transborda, eu vim fazer de um jeito que sobra, eu vim fazer de um jeito que vai além de tudo que você imagina ou precisa. É transbordante a ação de Jesus na era messiânica. Mas o que será que Jesus veio fazer na era messiânica, que é abundante? Exatamente o que ele vai dizer no próprio Evangelho de João, quando ele diz para as pessoas ao seu redor, eu vim dar vida, e vida em abundância. A quantidade, se é que a gente pode dizer assim, de vida que Jesus tem para te dar, é além de toda a sua imaginação, é além de toda a sua necessidade, é além de todo o seu desejo, porque vai além, e além, e além de tudo o que você podia imaginar. É isso que Jesus te oferece, sendo o Messias que vem para instituir o reinado dele na sua vida. Ele tem vida e vida em abundância para você. O nosso problema é que a gente se contenta com pouco. A gente gosta que Jesus mude a nossa vida, mas só do tamanhinho de mudança que eu quero. A gente gosta que Jesus faça coisas na nossa vida, desde que não mude muito o meu jeito de ser. A gente está super aberto a Jesus intervir na nossa vida, onde a gente precisa de grandes milagres, segundo a nossa vontade. Mas a gente talvez seja muito contente em continuar vivendo uma vida medíocre, ao invés de abundante. Buscando equilibrar, talvez, algo do vinho novo com a água suja que estava naquelas talhas. Jesus te oferece vida e vida em abundância. Eu quero te dizer que o seu problema e o meu problema é que a gente se contenta com uma vida pequenininha, medíocre, boba aos olhos de Deus. Teve uma missionária que certa vez deu o testemunho dela aqui, e o testemunho que ela deu foi exatamente desse incômodo. Ela era uma profissional de alto escalão, numa grande empresa de São Paulo, trabalhando na parte financeira, com toda a confiança da empresa nela. Então ela tinha uma alta posição, ganhava um alto salário, ela era crente, fiel na sua igreja, servia na sua igreja, e ela se perguntava lá no fundo do seu coração, mas onde está a vida em abundância que Jesus me prometeu? Para tentar descobrir isso, ela tirou um ano sabático, um ano de férias, a empresa deu isso a ela, e ela saiu viajando o mundo, falando, Deus, eu quero descobrir onde é que está a vida em abundância que você tem para mim. Para encurtar toda a história, ela descobriu a vida em abundância quando ela se entregou a ser uma missionária, serviu o reino de Deus, onde Deus a queria. E aí ela se mudou para uma vila pequena no interior da China para vender flores para as pessoas, ganhando quase nada, vivendo com quase nada, e experimentando a abundância de vida que Deus tinha para ela. Com isso eu não quero dizer que cada um aqui, para experimentar uma vida em abundância vinda de Jesus,
você tem que virar um missionário. Essa é a história dela. O que você tem que fazer é como ela buscar. Jesus, onde é que está essa vida em abundância que o Senhor tem para mim? O que eu preciso parar na minha vida, deixar na minha vida, colocar de lado na minha vida, para encontrar caminhos que são teus, e encontrando caminhos que são teus, encontrar uma vida além de tudo que eu imaginei. Para você encontrar esse caminho na sua vida, se você se identifica com essa ideia de estar vivendo uma vida talvez meio medíocre, meio acomodada, comece com as seguintes perguntas. O que eu preciso entregar para Jesus que eu não quero, que eu resisto? O que eu preciso renunciar na minha vida, que há tanto tempo Deus tem me cutucado e eu continuo insistindo nesse caminho? O que eu posso abandonar de vez, de forma radical, falando, Deus, isso aqui nunca mais na minha vida, para viver tua vontade? E encontrando esses caminhos de abandono de uma vida medíocre, buscando com sede uma vida em abundância. Ele veio para nos dar exatamente isso, uma vida que transborda, uma vida que você pode desejar e pode buscar nele. Isso é o que Jesus apresenta ou João apresenta como a conclusão desse milagre ali em Caná. Mas a gente vai voltar mais um passo no texto para focar na segunda coisa que eu quero destacar para você, que é justamente a ideia de água ser transformada em vinho, a mudança da natureza das coisas. O professor Adalto já falou para a gente do poder envolvido nisso, que é algo extraordinário. Mas não é só extraordinário no sentido do quanto de energia, como ele pensa como físico, no que está envolvido ali. O que está envolvido ali é uma mudança da natureza das coisas. O que era água virou vinho. Agora, conhecendo Jesus e os milagres dele, você sabe que tem um detalhe nesse texto que é muito importante, porque ele está aqui. As talhas estavam vazias. Pelo poder de Jesus, por quem ele é, pelo que ele faz, ele não poderia simplesmente fazer um plim e elas estarem cheias do vinho do nada? Claro que sim, ele criou um universo do nada. Quando existe a pesca maravilhosa, aparecem peixes do nada. Jesus faz as coisas do nada também. Mas neste milagre, ele faz questão de dizer, encham de água, e tomando a água, ele a transforma em vinho. É um milagre que evidencia que Jesus quer dizer para nós que ele muda a natureza das coisas. Ele transforma as coisas que são naquilo que elas não eram. Mais uma vez, os discípulos não tinham nada do conhecimento que o professor Adalto apresentou para a gente, falando a respeito da energia, da fissão nuclear, da fusão nuclear e tudo isso, para um elemento químico virar outro elemento químico. Eles não tinham isso, mas eles sabiam, água é água, vinho é vinho. E se água é água e vinho é vinho, quando a água se transforma em vinho, a natureza das coisas mudou. E esse é o milagre de introdução de Jesus na sua obra, no seu ministério, que ele vem fazer, instituir então a era messiânica, como a gente já viu. E se ele vem instituir a era messiânica, ele escolher nesse milagre, falar da transformação da natureza das coisas, é dizer que essa é a essência daquilo que ele vai fazer por mim e por você. Ele vai transformar a nossa natureza. Porque é disso que a gente precisa. A doutrina bíblica, o estudo bíblico, o aprendizado bíblico, que fala a respeito da nossa natureza humana, nos conta que essa natureza pecaminosa que eu carrego, a minha carne, fruto de ser filho de Adão, é uma natureza que, pelo que ela é, a impulsão dela, o movimento dela natural, é ser contra Deus, rebelde, independente, em que não há bem algum, nada que agrade a Deus. Essa é minha natureza humana. Então eu não preciso de instruções de como viver uma vida correta. As instruções estavam dadas antes de Jesus. Eu não preciso que Jesus venha à minha vida e fale, puxa, deixa eu dar uma limpadinha na sua sujeira aqui e acolá, e segue tua vida. Eu preciso
que Ele pegue uma massa podre de pecado e pelo poder dEle, a transforme naquilo que é mais puro e mais belo aos olhos de Deus, para eu ser aceito na presença de Deus. Jesus vem para transformar a natureza das coisas. E quando Ele faz isso, Ele usa o poder dEle, sim. É curioso o Adalto ter falado da transformação da água em vinho comparado com a energia de toda a nossa galáxia, porque quando o texto bíblico fala a respeito de Jesus, Deus, transformando o nosso coração, fazendo com que o nosso coração consiga enxergar a beleza de Deus, consiga enxergar a glória de Deus, Ele usa em certo sentido o poder cósmico que Ele usou para criar todo o universo. O texto de 2 Coríntios 4, 6, diz assim para a gente: para aqueles que são pecadores, Deus disse, das trevas resplandeça a luz, haja luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O poder envolvido na transformação da água e do vinho, segundo as contas físicas, é de um dia de 200 bilhões de sóis. O poder envolvido em resgatar um pecador da sua condição, da sua natureza pecaminosa e transformar ele em algo novo, é equivalente à criação de todo o universo. É Deus dizendo, haja luz, e vida se formando, haja luz e pedra se rompendo, haja luz e tudo aquilo que é feio e sujo aos olhos de Deus se transformando em puro e belo. Essa é a ação de Deus em transformar a natureza das coisas. E por isso, que as referências de Jesus sobre isso que Ele veio para fazer na sua vida, são definidas nos termos, por exemplo, de novo nascimento, de nova criação, nova criatura. Exatamente nos termos bíblicos que falam a respeito da criação e do nascimento do mundo. Algo novo está sendo feito, algo que não é você está sendo feito na sua vida, para ser aquilo que Deus deseja que você seja. Ele está te refazendo, Ele está te recriando, Ele está te reconstruindo da tua natureza caída, da tua natureza suja, em uma nova natureza, uma nova coisa, que é bela aos olhos dEle. Mas entendendo isso, eu quero fazer um pequeno destaque ainda, que é a água está ali presente. Porque veja, Jesus escolheu botar água ali para justamente falar da transformação. Mas fora o fato de ser líquido, o que vinho e água têm em comum, é quase nada. O Adalto falou ali também das moléculas e tudo mais. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Jesus não encontrou na água coisas que Ele precisava desenvolver da água para que ela virasse vinho. A água não era a base do trabalho de Jesus. Jesus simplesmente usou o líquido para falar, vou mudar a natureza dessas coisas. Mas assim como Jesus não precisou encontrar na água nada que fizesse ela se tornar vinho, Jesus não precisa encontrar nada em você para fazer o que Ele quer fazer da sua vida. Ele sabe quem você vai ser aos olhos dEle. Ele sabe como é o caráter que Ele quer instituir na sua vida. Ele sabe a beleza que Ele tem no ser que Ele criou, que é você. Mas Ele não vai fazer isso te aperfeiçoando, melhorando, dando um jeitinho naquilo que está mais ou menos. Jesus não precisa encontrar você algum autocontrole para que Ele desenvolva domínio próprio. Ele vai fazer isso do nada. Jesus não precisa encontrar em você alguma modéstia para que isso se torne verdadeira humildade. Jesus não precisa encontrar em você um pouco de uma ética superior às pessoas ao seu redor para que isso vire santidade. Ele vai transformar a nossa natureza. Ele vai refazer quem a gente é. Ele vai transformar tudo que a gente é em algo novo. E por que isso nos importa? Por que importa saber disso? Porque então, você não chega para a sua transformação de vida diante de Jesus com condições do tipo, mas eu sou assim. Ele não está nem aí no sentido de poder e capacidade de olhar para as suas limitações. Ele não está procurando em você aquilo que Ele quer extrair de melhor. Ele não está condicionado a você dizer para Ele, mas eu nasci assim.
Pouco importa você dizer para ele, eu sou colérico. Isso é teu primeiro nascimento. Teu primeiro nascimento não te define diante de Jesus. Ele vai fazer tudo novo. E porque ele vai fazer tudo novo, isso não depende em nada que você já tenha, você se aproxima dele com toda a esperança de ser transformado. Naquilo que parece impossível aos teus olhos. Que você olha para a Bíblia e fala assim, não dá para ser assim. De fato, se você olhar para a sua natureza, olhar para as suas características e qualidades e tentar ser, você fala, não dá. Mas quando você entende que não está em você, mas está no poder e na bondade dele, você se apega a ele com toda a força, dizendo, sim, meu Cristo, sim, meu Rei, sim, meu Salvador, vem fazer tudo novo em minha vida. Eu sou teu, me faz novo, do jeito que você quiser. O barro que está na mão do oleiro, para ele fazer de nós o que ele desejar. Eu não sei como foi sua vida antes de Jesus, mas eu tive uma longa vida sem Cristo, em que eu pude ser bem ruim, bem sujo. E uma das coisas que eu tenho nesse relacionamento com a minha antiga vida é que eu olho para um marco ali, mais ou menos nos meus 30 anos da minha conversão. E eu olho para aquela pessoa antes da minha conversão, e hoje parece que não sou eu. Assim, é uma pessoa que eu conheço, parece que eu conheço a história dela, parece que é um cara que eu conheço bastante, mas não tem nada aqui que me ligue, que me dê alguma noção de sou eu. Não, isso foi rompido. Jesus me deu uma nova vida, e Ele criou em mim coisas que aquele rapaz não tinha de jeito nenhum. Me deu amores que não existiam lá, me deu vontades que não existiam lá, assim como rompeu com vontades, com amores, com desejos que estavam ali dominando a minha vida. Eu não me reconheço mais, já não sou mais eu, porque Cristo tem feito uma obra na minha vida e na sua vida. Olhe para aquelas mudanças que Ele já fez de quem você era, e você pode dizer, já não sou mais eu, já não sou mais eu. Ele tem transformado a minha vida. Jesus veio para transformar a natureza pecadora e caída que carregamos numa nova natureza, santa, bela e pura aos olhos de Deus. E então, entendendo essas duas coisas que o texto nos traz, a gente está pronto para entender por que Jesus falou com Maria do jeito que Ele falou. A gente chega à pergunta que Jesus faz para Maria, perguntando para ela, que tenho eu contigo? Você lembra que só aqui é enfatizado essa relação mãe e filho? E eu entendo que isso é intencional no texto. Intencional para dizer, é exatamente isso que está na questão, isso que está em vista aqui. Se existia alguém neste mundo que podia chegar para o Senhor Jesus encarnado e fazer um pedido, e esse pedido ser baseado em algo que ela tinha feito para Jesus, esse alguém era Maria. Ela podia dizer para Jesus, eu te carreguei por 9 meses, eu te criei, eu fui perseguida por você, eu isso, eu aquilo. Ela tinha muitas coisas que ela fez por Jesus. E então quando ela se aproxima, talvez como a mãe de Jesus, dizendo, eu vou fazer um pedido especial para o meu filho. Acho que meu filho vai atender, eu sou a mãe dele. Quando ela se aproxima assim, e Jesus responde a ela, mulher que tenho eu contigo, Jesus, de certa forma, diz para Maria, nada, absolutamente nada do que eu venha fazer, vai ser feito por mérito humano, conquista, merecimento ou manipulação. Absolutamente tudo o que eu fizer vai ser pela minha livre vontade e pela graça que eu tenho. Ao colocar Maria nessa condição de uma mulher mais distante do que ela era como mãe, Jesus está colocando Maria na condição de todos os outros seres humanos, que precisam se aproximar de Jesus, não como filho que ela conseguia convencer, não como filho que ela conseguiria algum favor, mas até mesmo Maria teria que se aproximar de Jesus sem nada que ela pudesse exigir dele, sem nada que ela pudesse pedir a ele
e ele tivesse dívida ou tivesse que retribuir a ela. Ela era dependente da graça de Jesus. E isso é marcante aqui, porque, se vocês lembram comigo, o que esse milagre está apresentando é talvez um compacto de tudo que vai ser a obra de Jesus. A era messiânica instaurada, em que a vida abundante será dada para as pessoas, em que essa transformação da vida abundante vai ser a transformação da natureza das coisas. E colocar essa condição para Maria é dizer nesse texto, falando assim, nada do que eu vou fazer em benefício de toda a humanidade vai exigir qualquer mérito, qualquer conquista, qualquer favor. Sempre vou ser eu, na minha boa vontade, na minha graça e generosidade, agindo em favor das pessoas. Maria precisava se colocar nesse lugar. Você precisava se colocar num lugar de quem não tinha nada a exigir de Jesus. Quem vinha fazer um pedido a Ele sem nada nas mãos, sem história nenhuma com Ele, completamente carente, completamente necessitada, completamente dependente da generosidade de Jesus. Então Jesus se apresenta aqui para nós como esse Deus que nunca vai ser condicionado pelo que você oferece a Ele no relacionamento. Ele nunca vai ser condicionado pelo teu bom comportamento para atender os teus pedidos. Ele nunca vai ser condicionado pelo teu bom testemunho para te favorecer. Ele nunca vai ser condicionado pela tua frequente presença na igreja para ter que te abençoar. Não tem condição nenhuma, não tem nada que Ele possa receber de você que manipule a vontade dEle, que transforme a vontade dEle. Sempre vai ser graça. Sempre vai ser graça. Agora, você já pensou o que significa se relacionar com um Deus assim? Um Deus em que você não consegue barganhar com Ele, em que você não consegue negociar com Ele, em que você não consegue oferecer para ganhar, em que você não consegue comprar a vontade dEle com nada. Você só consegue se aproximar dEle, entendendo que você não tem nada nas mãos, que você não tem nada a oferecer, e chega aos pés dEle dizendo, eu sou completamente dependente de você ser gracioso na minha vida, porque se tua graça me faltar, não tem nada em mim que vai conquistar um favor teu na minha vida. Tudo é graça, tudo é graça, tudo é graça. E assim eu me aproximo de ti, Jesus. Como fica estranho orar para um Deus assim, dizendo que você determina alguma coisa, né? Chegar para Jesus e falar assim, ó, na tua criação que você manda, não estou falando que eu determino você, Jesus, não, estou aqui na tua criação que você manda, eu determino isso ou aquilo. Por quê? Quem é você? Que estranho chegar diante desse Jesus e antes de pedir qualquer coisa, falar do teu bom comportamento, falar, Deus, eu tenho sido fiel a Ti, tenho andado nessas coisas. Que coisa estranha é se aproximar de um Deus assim, querendo fazer um propósito com Ele. Ó, Jesus, eu vou agora 9 dias na igreja para que o Senhor me dê um carro novo. Que estranho esse tipo de pensamento para um Deus que diz que não tem nada que qualquer ser humano pudesse fazer que ia transformar o relacionamento em dívida. Não tem. É só pela graça. Mas é incrível que nós que nada temos, nós que nada somos por Ele acolhidos, ouvidos, cuidados, amados. Ainda que Maria não merecesse nada, Ele resolveu o problema do vinho. Porque Ele é gracioso, amoroso, sabe das nossas necessidades. Então, saber disso, saber que tudo é pela graça, tem que transformar e tem que moldar o nosso relacionamento com Deus. Tem que construir em nós um padrão de comportamento com Ele de plena humildade, de plena carência, de plena necessidade. Mas se isso muda o relacionamento com Deus, também deveria implicar em mudar o nosso relacionamento uns com os outros. Por quê?
Porque se eu me apresento diante de Deus como aquele que é totalmente carente, totalmente dependente, totalmente necessitado, como é que eu me apresento para os meus irmãos como a ovelha premiada de Jesus? Aquele que é melhor que os outros, aquele que é mais capaz que os outros. Eu deveria dizer em nosso meio, eu que nada tenho, eu que nada sou, quem sou eu para estar aqui nesse lugar? Para mim é uma honra estar diante de vocês, porque eu não sou nada, eu nada tenho. E esse padrão de humildade que a gente constrói com Deus, ser visível entre nós, porque a gente é transformado por essa graça, invencível, indestrutível, que faz de nós aquilo que Ele sempre sonhou que a gente fosse. E Ele vai cumprir esse propósito. Ele vai fazer de nós pessoas tão humildes, que entendam que nada merecem, que nada têm, e são humildes não só com Ele, mas uns com os outros. Meu conselho para você encontrar uma vida abundante, se entregue a essa humildade que Ele está chamando você a viver. Se entregue a essa dependência, a essa carência, que é o caminho para você receber dEle tudo o que Ele tem para te dar. E assim quero orar com vocês nessa manhã. Senhor Jesus, quando a gente olha para o tamanho do Teu poder e da Tua obra em nossas vidas, não tem como descrever, não cabe no nosso ser aquilo que o Senhor tem feito em nós. Então é maravilhoso saber que o Senhor tem uma abundância de vida a nos dar, e que se a nossa sede por mais vida está presente, o Senhor tem vida suficiente para transbordar e saciar toda a nossa sede. Deus, eu peço que em nome de Jesus, aquilo que corações agora anseiam diante de Ti, dizendo, sim, Deus, eu quero mais da Tua vida em mim. Senhor, responde a isso, ensinando os caminhos para essa nova vida, ensinando a Tua vontade, para que cada um de nós aqui encontre a abundância de vida que o Senhor tem para nós. Senhor Jesus, a gente agradece também, porque a Tua transformação na nossa vida não está condicionada a quem nós somos. O Senhor é capaz de produzir uma nova natureza em nós, independentemente de quem nascemos, de quem construímos no nosso caráter. O Senhor tem um novo caráter a nos dar, a imagem de Cristo em nossas vidas. E nada em nós pode impedir isso, porque o Senhor vai realizar. Eu peço que eu e meus irmãos, a gente se entregue a esse caminho de transformação, buscando em Ti o poder, buscando em Ti a orientação, buscando em Ti a transformação que vem pelo Teu poder em nossas vidas. Jesus, e que a gente viva tudo isso a todo tempo, dizendo para esse mundo, é pela graça, é pela graça, é pela graça que o Senhor nos salva e nos transforma. A gente ora assim, em Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, um bom domingo a vocês. À noite a gente se encontra aqui de novo, 19 horas, para o culto da noite. Até lá.